Então hoje é dia 16 de julho de 2024, nós estamos aqui com um ex-atleta, comentarista esportivo, fundador da D14 Basketball Academy, Danilo Castro, para o documentário Bernou Basquete na Veia. Então, a primeira parte são três arcos, assim, né? O primeiro arco é sobre a sua infância, a cidade, como o basquete na sua vida. Então, para começar, para aquecer, simples, seu nome completo e o local de nascimento. Bom, nasci em São Paulo, mais precisamente no Ipiranga. Meu nome é Danilo Carlos de Castro e eu nasci em 18 de 2 de 1970. Maravilha. E aí, nasceu no Ipiranga, que é aqui pertinho, né? Para quem conhece São Bernardo, é só seguir na Anchieta que você chega no Ipiranga. Mas como que São Bernardo aí surgiu na sua vida? Por que a sua família mudou para cá? Com quantos anos? Conta pra gente. Cara, com 5 anos a minha família mudou para cá. Honestamente, acho que... Eu tô falando acho porque é tão legal isso, né? Mas talvez o sonho da casa própria pelos meus pais, né? Eu tinha 5 anos de idade, minha irmã mais velha 8, minha irmã mais nova, nós somos 4, né? São 3 meninas e eu, minha irmã mais nova 1 ano, e a minha caçula é são bernardense, ela nasceu em São Bernardo. Então, é muito legal. Então não lembro muito, acredito eu que tenha sido pelo sonho da casa própria e viabilizou ali no Conjunto Embaré, no Jardim Beatriz, a minha família perto do MESC, né, que é um clube também muito antigo, que a minha família conseguiu comprar uma casa própria e nós viemos para São Bernardo e eu tinha 5 anos de idade. É Jardim Beatriz, é isso? Jardim Beatriz. Legal, legal. É ali perto, próximo ali do Assunção? Exatamente, Assunção, Jardim Caluques, muito próximo ao MESC, também é um clube de campo, né? Legal, legal. E conta, assim, a sua entrada no basquete. Você foi, eu acho que, acredito que o primeiro da sua família, pelo que eu pesquisei, mas o filme ele vai falar do basquete, dos vínculos familiares no basquete, né? E por mais que você não tenha ninguém na família que te incentivou a jogar, aqui como atleta, mas foi uma questão da sua mãe, por causa da sua irmã. Conta pra gente essa história. Assim, naquela época era muito diferente do que é hoje. Eu tive uma educação muito rígida, bastante sólida. E minha mãe não deixava a gente ficar na rua, né? Não era tão perigoso como hoje, mas já tinha os seus perigos, né? Nasceu minha irmã caçula, que eu falei, ela é são bernardense. E eu chegava da escola, que é o EPG Professora Pedra de Carvalho, ali no Jardim Beatriz, e eu ia acordar minha irmã, que era o meu bebezinho, era o meu bibelô. Só que minha mãe, poxa, tinha que trabalhar em casa, aí você chega, acorda o bebê, ela tem que cuidar do bebê. Então, para me tirar de casa e não deixar na rua, ela foi procurar uma atividade para mim. E eu sempre fui apaixonado por futebol, né? O basquete é algo que entrou na minha vida muito pelo destino, muito por acaso. Eu fui um apaixonado, ou sou até hoje apaixonado por futebol. Eu lembro que o Esporte Clube São Bernardo aqui na Marechal Deodoro, ele tinha o símbolo de um cara chutando uma bola e acho que minha mãe falou, é aqui, entrou. E a Thelma Tavernari estava dando um treino de defesa, então eu não conseguia identificar o que era aquilo. Tinha um monte de garoto ali fazendo exercícios. Ali fui, ela volta na quarta-feira, voltei na quarta, volto na sexta, fui ficando e de repente tinha uma bola que eu era tão pequenininho que começava a jogar assim para cima, para cesta. E me identifiquei muito desde pequeno com os meus amigos, com a Thelma, enfim. E ali foi uma história que dura até hoje, né? Bacana. Aí, assim, você começou a treinar com a Thelma, que inclusive ela está cotada, que ela aceitou participar, está tentando conciliar a agenda, né? Mas conta mais detalhado pra gente esse começo aí, porque você começou muito novo e federou muito novo, né? E aí o começo era sofrido para vocês, né? Conta como que era o primeiro ano, o primeiro campeonato, como que era? Muito difícil, né? Porque na verdade você está brincando com essa idade. Fui federado com 8, 9 anos de idade. E é tão nítido até hoje na minha memória que, assim, os primeiros jogos, a gente ia jogar contra o Colégio Santo Américo, por exemplo, 88-8 a gente perdia, 66-6. Eu lembro a primeira vez que eu fui expulso com 5 faltas, eu chorava porque eu achava que eu nunca mais ia poder jogar porque eu fui expulso. Então são coisas que um garoto de 8, 9 anos vai aprendendo de acordo com o que ele vai jogando, né? Mas o muito legal disso é que com 11, 12 anos,
eu já era um cara experiente, né? Eu já tinha 4, 5 anos de basquete, então você vai maturando ano após ano e até tinha uma habilidade de levar com isso, que existe um time de São Bernardo bons, o time do Paulinho Shade, por exemplo, era muito bom, era o meu espelho, e tinha os times nossos que eram os times de entrada, e a gente perdia muito, mas perdia feio, e até não tinha problema, ela estava educando, vendo o potencial naqueles garotos, né? Porque todo mundo, esse time tem uma história fantástica, nós somos dos 8 aos 18 anos juntos, não entrava ninguém, não saía ninguém, a gente era realmente uma família e realmente tornou um time dos 12 anos aos 18, extremamente difícil de ser batido. E você falou do Paulinho Shade, você chegou a ter contato, você viu ele jogar, como que era essa sua relação? Eu era fã do Paulinho Shade. Na verdade, todo mundo fala assim, Danilo, por que 14? O número 14 é um número que anda comigo, minha academia chama D14, e todo mundo acha que era por causa do Oscar Schmidt. Né, o Oscar, que eu adoro, um parceiro, um amigo, mas nunca foi por causa do Oscar Schmidt. Porque você se espelha em quem está mais perto. E para mim o craque, quando eu tinha 9, 10, era o Paulinho Shade. E o Paulinho Shade usava 14. E eu queria ser o Paulinho Shade. Né? Então eu lembro que o Paulinho Shade tinha uma bola que era Mikasa. Na época eu queria treinar com a bola que o Paulinho Shade punha a mão. O Paulinho Shade usava... Eu queria ter um All-Star igual ao do Paulinho Shade. E ele realmente foi o meu grande ídolo. E olha que legal, essa é muito bacana. Quando eu tinha 31, 32 anos, eu fui jogar em Campos e o Paulinho Shade estava lá. Então já estava totalmente estabilizado, já estava inclusive entrando numa curva descendente. E eu contei essa história para o Paulinho Shade. O Paulinho Shade também era 14. Ele ligou para o tio Paulo, pai dele. O pai dele falou, deixa ele jogar 14. O Paulinho foi 44 e deixou eu jogar com a 14. Porque nem ele sabia. Eu falei, Paulinho, o meu ídolo é você, não é o Oscar. Todo mundo sempre achou que era o Oscar. Não porque o Oscar, porque você se espelha em quem está perto. E eu contei essa mesma história para o Paulinho, ele ficou emocionado. Ele sempre foi 14. Eu falei, não, eu sou 14 por sua causa. E ele ficou tão feliz, cara. E eu me emociono porque é um cara de coração extremamente bom, né? Infelizmente não está mais entre nós. Mas assim, foi o meu grande espelho no basquetebol, chama-se Paulinho Shade. A gente está pensando em conversar com o Moisés. Sim, um grande cara também, um amigo. Doutor Moisés hoje, né? Moisés. Durante um tempo ele inclusive jogava basquete. Sim, joguei muito contra o Moisés e com o Moisés, né? Porque eu fui precoce. Virei profissional com 16 anos, jogava no time adulto já de São Bernardo com o Mical aos 16 anos. E o Moisés era o armador titular, eu e o Dinho eram os armadores reservas do time, a gente tinha só 16 anos e aprendemos bastante com o Moisés também, a família Shade, sensacional, Filipinho, Lali, o tio Paulo, nossa, o Moisés, que saudade deles. Tem uma história também, que eu vi numa entrevista que você deu, que vocês se juntavam na casa do Paulo Shade, né, o pai do Paulinho Shade, para conseguir ver algum jogo de NBA, né? O que era isso? Ah, legal, isso eu devo estar falando mais ou menos de 80 e alguma coisa, 80 abaixo, né? 83, 80. E o seu Paulo Shade, ele tinha antena parabólica. Então, para a gente ver aqui, por exemplo, a Band passava, mas passava o jogo da semana passada, quer dizer que já foi. A gente não tinha acesso ao jornal. Hoje é tudo na palma da mão. O cara faz a cesta lá, no mesmo momento já está ali no courtside, né? A gente ia para a casa do seu Paulo Shade, ele convidava alguns garotos e sentávamos ali, ele tinha antena parabólica e a gente assistia. E na época, né, seu tio Paulinho Shade como meu grande fã aqui, eu tinha o Isaiah Thomas do Detroit Pistons como meu grande fã internacional. Amava ver o Magic Johnson. Depois já veio o Michael Jordan, a gente já tinha mais acesso, a Band já passava esses jogos, mas antes deles, aqueles bad boys de Detroit eram o que eu amava ver, principalmente o Isaiah Thomas e aquele time, né, que tinha uma defesa fantástica. Show de bola. E aí, falando agora um momento, então você jogou até os 18 anos em São Bernardo, né, chegou a ser vice no estadual, ali que é legal essa virada, e aí teve uma hora que o São Bernardo ficou pequena, né, para você. Então conta aí pra gente, primeiro, o máximo que você chegou aqui em São Bernardo e a sua trajetória daí para frente.
O máximo que eu cheguei em termos de categoria de base é campeão estadual, né? Fui campeão estadual aqui, 15, era um time finais, entre os 4 a gente chegou todo ano a partir dos 12 anos de idade. Era um time realmente que incomodava e a gente, assim, você não ia buscar outros atletas, era um pessoal aqui mesmo, que começaram juntos, então a gente saía junto, a gente vinha aqui para a associação juntos, nas domingueiras da associação, a gente ia, eu nem sei se tem mais hoje, eu moro em São Paulo, a gente ia na Emerald Rio, a gente ia no Aramaçã, a gente andava junto, quer dizer, era uma juventude muito bacana e muito sadia, e todos os pais se conheciam, então todo mundo sabia de onde vinha, para onde ia, e também não era tão perigoso aqui. Então o máximo que eu cheguei na base, eu consegui títulos pelo Esporte Clube São Bernardo na época, mas eu acho que o meu máximo foi adulto, né? Jogando aqui em São Bernardo. Mesmo com 16 anos, era um time que antigamente você tinha torneio início. Então São Bernardo jogava contra Sírio, Monte Líbano, Franca. Foi numa dessas que eu fui visto, né? Jogando contra Monte Rock Smith, tinha na época. Jogava contra o Fausto, contra o Nilo, e os técnicos que eram o Edivar Simões, era o Hélio Rubens. E tinha um garoto de 16 anos jogando e enfrentando os caras. Lógico, o time, a gente perdia esses jogos e perdia de muito. Mas eu jogava e as pessoas viam. E foi, acho que numa dessa que o Edivar Simões e o Márcio Cavilha me viram e chamaram a Thelma e falaram, pô, eu quero esse menino lá no Monte Líbano, próxima temporada, e a Thelma me levou para lá. Isso que eu ia perguntar, a Thelma incentivou você a ir para outro lado? Como que foi essa transição? Porque, ou ia acabar mesmo, o São Bernardo só tinha até essa idade, como que era isso? Eu vou te falar que eu não lembro, sabe? Mas a minha vida, a Thelma cuidou muito dela. E a Thelma, eu gosto tanto da Thelma que ela me dá bronca até hoje, se necessário. Né? Ela é minha segunda mãe, realmente. Então, se necessário, ela olha, tá errado isso, tá aqui. Então, a Thelma... Eu fui para o Monte Líbano porque a Thelma, com certeza, na época, eu não estou muito lembrado, mas falou, vai para o Monte Líbano. Né? E cheguei lá para jogar a equipe juvenil, era primeiro ano juvenil, e rapidamente, no mesmo ano, eu já estava praticamente titular do time adulto, que era um time tetracampeão brasileiro. Então foi uma ascensão bastante assim, meteórica de um juvenil, de um sub-17 de São Bernardo, para um time de projeção nacional e internacional. Porque nesse mesmo ano que eu transferi, a gente foi para o torneio da Espanha e eu enfrentei o Arvid Sabonis, eu enfrentei o Drazen Petrovic, Iugoslávia, União Soviética, e na época não é essa molezinha que eles são separados, né? Na época era tudo uma coisa só, né? Não, mas eu estou brincando, molezinha não, porque separou, ficaram mais 5 times bons, né? Em vez de enfraquecer, ficaram mais 5 times bons. Mas na época era uma coisa só, era União Soviética e Iugoslávia. Então, Petrovic, Sabonis, todos esses feras. Eu de São Bernardo saí em março, abril, em dezembro eu estava jogando contra esses craques que eu só via em Jogos Olímpicos e de vez em quando, né? Como que foi essa sensação? Você viver isso? Você caiu a ficha? Como foi? Eu acho que eu não sabia nem o que estava acontecendo. Mas assim, eu sempre tive algo comigo, né? Então, às vezes eu treinava aqui, coisa de moleque, alguém pegou teu dinheiro, eu ia a pé. Então eu cruzava aqui a Faria Lima, ia subindo, eu passava no meio do DR, naquela época não era fácil. Passava no meio da favela do Calux para chegar no Jardim Beatriz. E eu ia sozinho. E isso sempre ficou muito na minha cabeça. Quando eu cheguei no Monte Líbano, você imagina o choque que é você sair dessa realidade que eu estou falando para Moema, Shopping Ibirapuera, e eu morava lá. Obviamente eu falei, nossa, eu não quero mais voltar. E o querer voltar, não é querer voltar a visitar, eu visito minha mãe, a casa está lá até hoje, minhas irmãs moram lá. Então assim, eu não quero, eu quero essa vida aqui. E isso me clicou a treinar muito, porque eu caí com o Marcel, com o Pipoca, no mesmo vestiário, de repente eles estavam conversando comigo de igual para igual, tendo respeito por mim, e eu ficava atrás deles. Como você faz para ter isso? Eles chegavam com carros bons, eu queria aquilo. Como você faz? Danilo, põe a bola na cesta. E eles brincam, põe a bola na cesta que você vai ganhar dinheiro. Tá, e como você faz para pôr? Eu treino mais que os outros. Amanhã, inclusive, vou estar aqui às 9 horas. Você vem? Venho. Lógico que eu venho. E eu achava assim, é só isso que eu preciso fazer para ter, né? Então eu sempre achava assim, eu estava fazendo mais que os outros, mas achava pouco. Porque eu via a vida que o meu pai tinha,
que era acordar cedo, e sabia como ele batalhou para ter a família. Eu falava, mas é só isso? Posso acordar às 8 da manhã, tomar um bom café da manhã, andar 2 quarteirões, já estou dentro do Monte Líbano, ficar arremessando, depois musculação. Então eu achava que eu estava fazendo pouco. Então isso, para mim, sempre me motivou a treinar muito para me manter ou melhorar a condição que eu estava. E para jamais voltar de onde eu tinha saído. E é legal isso daí, porque assim, o lance, a realidade difícil, vamos dizer assim, né, de você ver seu pai ali, e que embora você ainda tinha, pelo que você fala, uma família estruturada, né, tinha Total, pai, mãe, irmã, total. que talvez alguns dos seus colegas, aí eu não digo do basquete, mas os colegas aí de bairro, às vezes, muitas vezes não tem essa estrutura da família, né, então eu acho que, querendo ou não, mesmo que você tenha sido o primeiro a entrar no basquete, eu acho que essa garra dos seus pais, essa influência acabou te fortalecendo e te mostrando o caminho, né? Ah, cara, não é talvez, né? Essa época foi uma época muito difícil aqui em São Bernardo. Muito difícil. Então eu vi muita coisa feia até eu conseguir sair de lá, né? Eu vi muita coisa errada, então eu não queria aquilo. E a minha mãe, há 16, assim, ela deixava eu sair com meus amigos do time, mas ela não deixava eu ficar saindo por lá. E eu falava, não quero. E, inclusive, os meus amigos daquela época do bairro que não faziam as coisas certas, eles me respeitavam muito. Falavam, não, você é direito, você foi pro esporte, você... sabe? Então, eles também não deixavam eu ficar muito perto deles. Então, foi uma coisa muito bacana, mas quando eu consegui pôr o pé realmente, porque era difícil ir pro Shopping Ibirapuera, você tinha que pegar 3 ônibus. Eu vou falar assim, a gente vai dar risada aqui, mas tinha um ônibus que chamava, não sei se ainda tem, chama Urubupungá, que era mais caro, talvez a gente não tinha o dinheiro para pagar, ele parecia um ônibus de viagem. A gente pegava ele aqui na Faria Lima e ele deixava a gente na porta do shopping, mas ele era mais caro, a gente não tinha esse dinheiro. Então a gente tinha que ir pingando nos outros em 3 ônibus para chegar no Shopping Ibirapuera, andar um pouquinho, ficar ali, tomar um sorvete, que é o que dá, e voltar. Mais 3 ônibus, então era muito legal. E de repente eu me vi morando ali do lado, sabe? Eu falei assim, nossa, que coisa legal, daqui eu não volto, daqui eu não saio. Né? E eu achava que era até pouco que eu tinha que fazer para me manter. Legal. Bom, e aí você teve essa ascensão rápida, como você, né, falou, mas Thaís também teve grandes desafios aí ao longo da carreira, Sim. né? Então, assim, qual para você foi o maior desafio que você teve que enfrentar aí nessa trajetória do basquete? Acho que a recuperação das minhas lesões. Eu tive lesões sérias e naquela época era 1 ano para voltar. Eu tive lesão de cruzado, voltei muito bem e com 1 mês a mesma perna, a mesma lesão, o mesmo cruzado. E ali você fica desacreditado, não tinha celular, então você vai para casa, seu telefone não vai tocar, as pessoas não vão te contratar. Eu já estava na faculdade, então era uma coisa assim que o Edivar, eu tive anjos na minha vida, né? O Edivar Simões, eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar, não quero saber quanto você joga, se você é bom, se é ruim. Tranquei minha faculdade para poder me dedicar à perna, porque eu não queria voltar mesmo assim, e ninguém esperando. E voltei com a perna, e o Cláudio Mortari também abriu as portas para mim e me ajudou, e a minha recuperação foi no Sírio, e de lá foi só para cima. Lógico, perdi espaço em seleção? Perdi. Voltei a ser convocado, fui o último corte da Olimpíada de Atlanta, voltei a estar no bolo dos melhores, mas alguém tinha ocupado o meu espaço. E as pessoas acham que eu me sinto magoado por não isso. Eu falo, cara, quanta gente machuca e não consegue voltar? Eu consegui, cara. Eu consegui me manter em times tão fortes quanto os que eu, do início da carreira, não tinha mais meu espaço na seleção, porque outras pessoas competentes ocuparam esse espaço e também davam de tudo para não conseguir. Mas, para mim, eu estava muito feliz de estar entre os melhores, né? Falei, putz, voltei, porque hoje em dia você tem internet, você tem Instagram, você tem um monte de coisa que você não vai ficar. Você põe a sua recuperação. Naquela época, não, acabou, você não tinha nem celular. Né? Para eu ligar de São Paulo para minha mãe, eu tinha que procurar um orelhão azul, né? que era o que tinha na época, tinha que andar, às vezes está chovendo, você vai na chuva. São histórias muito engraçadas que a gente tem que passar, né? E quem aguentou passar por isso acabou de uma forma ou de outra, se dando bem. Maravilha. E a maior alegria que você teve, assim, um momento, ou pode ser 1 ou 2 momentos, assim, que você falou, meu, que legal, que tesão, entendeu?
maior alegria, realização que você teve? Ah, Vamos, só um instantinho. Ué, já teve tempo para pensar, hein? sim. E a resposta... Eu me faço muito essa pergunta, né? Mas eu me sinto com o basquete, enquanto jogador, plenamente realizado. Né? Porque o que era para ser, o que acabou sendo, e depois o que era para ser de novo, que eu podia não ter, minha parte física não ter se recuperado, e o que acabou sendo. Então, para mim é muito difícil, eu tive muitas, mas muitas alegrias no basquete. Eu tenho mais prêmios individuais do que prêmios coletivos. Você não me perguntou, mas essa é uma das minhas frustrações. Você fala, quantos títulos você tem? Eu falo, poucos. Quantas vezes foi melhor armador do campeonato? 5 vezes. Mas o que vale? Assim, e como eu senti os dois lados, fala, o campeonato vale mais que a premiação individual. Então, você não perguntou, uma frustração. Eu tive menos títulos coletivos como equipe ou levando para a cidade, porque você acaba virando o ídolo de onde você está, referência, exemplo, e mais títulos individuais. Isso é uma frustração. Eu trocaria os individuais por títulos de equipe. E aí, antes da gente chegar para a sua fase depois da quadra, assim, acho que uma pergunta importante é: por que o basquete? Beleza, você tinha 7 anos, você achou que era futebol, entendi. Mas você podia ter desistido, falar assim, não quero. Mas você não, você continuou no basquete, mesmo com toda a pressão que você falou, mesmo nos primeiros anos chorando muito, triste porque tinha tomado falta, triste porque apanhava de 80 pontos, e você continuou. E aí você chegou, machucou o joelho e você foi lá. E aí machucou de novo, e você continuou. E aí você saiu, daí a gente vai falar depois, mas continua. Então assim, por que o basquete? Eu não sei, acho que desde de pequeno, mesmo nas derrotas, os 88-8, 66-6, são placares que chocam, porque você vê 8-8-8, você fala, puxa, então vai ficar na minha memória até o último dia. Mas a adrenalina que eu sentia com isso era algo indescritível, que eu parei de jogar em 2008, na virada 2008 para 2009, e eu não senti nenhum outro. Você fala, você brinca disso. Então isso me alimentava, o confronto, o ser superado e depois ter que ir lá te superar. Né? Então, te superar, lógico, sempre mais. Mas quando eu era superado, eu no outro dia tá treinando para te superar daqui a 3 meses, talvez, e aquilo não saía da minha cabeça. E lógico, você não vivia obcecado, ou eu não vivia obcecado por aquilo, mas eu sabia o que você tinha feito comigo e eu não aceitava, eu sabia a minha condição. Então, eu acho que isso me impulsionava. Você fala, mas tá bom, isso aí você já estava velho. Não. São Bernardo tinha uma coisa chamada Jogos Escolares. E enchia esse ginásio que não é pequeno, o Esporte Clube São Bernardo. Eu jogava pelo Pedra de Carvalho. Vinha todo mundo para o centro assistir jogo do Pedra contra o Maria Justina, que era a escola de bairro. Contra o Prestes Maia, que era do Planalto. Contra o Lopes Trovão, que era um pouco lá do Independência. Mas quando eu fui colegial, eu ganhei bolsa de estudo, eu vim para o Brasília. Vocês não sabem o que é um Wallace e Brasília? Um Rio Branco contra o Wallace daquela época. É um Corinthians e Palmeiras. Cara. Isso aqui, esse ginásio, ele é completamente lotado. Transbordando alunos, não brigando, porque e não tinha briga na época. Mas eram Corinthians e Palmeiras, e você era ídolo da sua escola, e você... Então essa adrenalina, isso eu estou falando que tinha 13, 14 anos. Isso me motivava, eu quero mais. Aí tá bom. Aí você ganhou os Jogos Escolares, ganhei. Agora eu quero ganhar o campeonato da Grande São Paulo. Ganhou. E eu acho que todo competidor de elite, e assim que eu me considero, é assim, agora eu quero estadual, agora eu quero nacional, e agora eu quero sul-americano, e daqui a pouco eu quero mundial, e eu queria muito ter ido para uma Olimpíada. Infelizmente eu bati na trave, fui o último corte. Isso é uma coisa que eu vou levar sempre comigo, falar, cara, eu não consegui viver esse sonho de uma Vila Olímpica, de estar entre os melhores do planeta, e eu queria muito isso. Queria muito. Mas isso me motivava. A competição. Vamos jogar contra o time do Flamengo ou do Corinthians que tinha o Oscar. Eu gostava desse desafio. Porque todo mundo ia ver o Oscar, mas eles vão ver o Danilo também. Sabe? Então, aqui eu vou jogar muito contra o armador do Oscar, porque eles vão ver, eu sei que eles estão vendo o Oscar, mas eles vão ver que lá tem o cara, o número 14 do outro time que joga muito, quem é, sabe? Então, isso me movia
sempre a querer mais, sempre a estar buscando mais. Então você vai falar, por que o basquete? Porque ele me fazia bem. Não sei, eu estudei educação física, sou formado, sou professor, mas não sei o que ele despendia aqui no meu corpo que me fazia sentir tão bem, cara. Que legal, que legal. E aí você saiu da quadra mais ou menos, você foi para a cabine de imprensa, né? Cara. Conta essa mudança aí, foi também meio no susto, né? Tomara que você coloque isso no YouTube, né? Porque acaba sendo uma aula. Eu sempre falo para eles, e você vai vendo, tá chegando todo o pessoal aqui. Tudo é o seu relacionamento pessoal. Interpessoal. Tem muita gente boa, então eu não me acho o suprassumo de nada. Mas eu tenho um relacionamento pessoal que meu nível de rejeição na minha bolha, no meu meio, ele é pequeno. Tem, lógico que tem. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. Mas ele é mínimo. O trabalho de comentarista é um trabalho, não vou falar que ele é fácil, mas várias pessoas podem fazer. E elas vão aprendendo como eu aprendi. Eu estou há 14 anos no grupo Bandeirantes de Comunicação e eu não chegaria no terceiro jogo, isso meu chefe já falou, eu não chegaria... Tá, mas você já... Então eu acho que muito legal essa pergunta porque rezo que você ponha essa parte no YouTube e acaba sendo uma lição para quem está assistindo. Tudo na vida eu acho que é relacionamento pessoal. Tá? Eu escuto muito pessoas que eu gosto de seguir. E eu acho que o relacionamento pessoal está tão ligado quanto a sua qualidade, sua capacidade. Lógico que eu tenho rejeição no meio do basquete, mas ela é mínima. Tem gente que gosta de mim, muito mais. Tem gente que não gosta. Poucos. O trabalho de comentarista, não vou te dizer que ele é fácil, ele é bem difícil, mas muitas pessoas têm essa capacidade de fazer. Eles podem aprender assim como eu aprendi a fazer isso. Eu estou há 14 anos no grupo Bandeirantes de Comunicação e eu não chegaria no terceiro jogo se eu não tivesse capacidade. Um dia eu perguntei para o meu chefe, e aí, tá legal? Ele, pô, pergunta, Danilo. Pô, essa é uma perguntinha. Se você não tivesse legal, você não faz o terceiro, porque a roda gira, né? Ali é qualidade, né? A roda vai girando. Então, o que me ajudou a entrar... Né? Você é bom, talvez eu seja bom hoje, mas quando eu entrei não era. Foi alguém que me indicou, e foi o Zé Neto, que era o técnico da seleção feminina até pouco tempo atrás. Ele me indicou, Danilo, ou Band, vou mandar o Danilo. E mandou o Danilo, até que Joinville convidou ele para ser técnico lá, e eu lembro que ele mandou um e-mail me copiando, falou, a partir de agora você está em boas mãos, estou com o Danilo, e eles, ok. E vamos lá, e entrei lá, estou há 14 anos, sou amarradão do serviço. Hoje ficou uma coisa normal. Eu sempre tenho que agradecer muito algumas pessoas ali, Ivan Zimmermann, que foi o primeiro narrador, e quem não conhece esse cara, teve muita paciência comigo. Os produtores, a Marcela Gomes, o Kleber Bahia, a Rosa, a Maura, Evandro Figueira, que tiveram muita paciência comigo quando eu fui começar. Né? Porque, pô, você vai tossir, eu sei que talvez vocês não saibam, mas você vai tossir, e aí? Você tosse, você não escuta ninguém tossir, você tem que apertar um botão. Você vai comentar alguma coisa, você vai tomar água, como é que você faz tudo essa, sabe? Fora, e não é só chegar lá e ver o que você tem estatísticas, você tem o computador aberto na hora, você tem o time você fala na respiração do narrador, e tudo isso você vai pegando. E tiveram muita paciência realmente comigo de me ensinar. Então, as pessoas falam, é fácil, não é assim do jeito que vocês estão pensando. Você faz com o narrador em inglês aqui, com o seu narrador em português falando. Vocês são da televisão, vocês estão entendendo. Você tem o time, você não pode ficar mandando abraço a hora que você quer, você não pode mandar passar por cima, tem o tempo morto, a hora que o comentarista fala um pouco mais, a jogada. Quando que o narrador põe o jogo para cima, a hora que o cara rouba a bola enterrada e aí eu tô falando, eu errei muito, gente. Mas aprendi e tiveram paciência comigo. Então, paciência é uma coisa que eu tenho com todo mundo que está começando. Isso é importante, né? E aí, a Band não vai fazer uma cobertura em loco para de repente porque o basquete vai para a Olimpíada agora, né? Tem alguma perspectiva que você Cara, eu vou te falar que eu já comentei 3 Olimpíadas, né? Eu falei que estou há 14 anos, eu comentei Londres, Rio e Tóquio, né? Essa Band não vai passar, infelizmente, mas eu tive 3 Olimpíadas já. Olimpíada. Poxa, né? Não do jeito que eu queria, mas sim.
Mas eu tenho mundiais, eu tenho todos os campeonatos do planeta, porque a NBA nós passamos 3 anos também. Todos os campeonatos do planeta, eu já comentei, dos jogos da cidade, né, que são jogos entre bairros, né, até jogos olímpicos e NBA, que eu acho que é o suprassumo de qualquer comentarista que todo mundo quer. Euroliga hoje, né, no Band Esportes também. E você, assim, olhando agora, a gente vai falar... Não, eu vou até falar primeiro do D14, né? Que eu acho que tem a ver com essa parte final nossa, que é o legado. Né? Ou seja, a gente está aqui querendo registrar essa história para, de repente, um menino, o Pedro de Carvalho, poder ver esse filme, né? Enfim, sabe, é difícil, ninguém está falando aqui que é fácil, a gente não está contando. É muito difícil. Mas, o que hoje, assim, olhando a sua trajetória, a sua carreira em perspectiva, né? Seja no esporte, seja no jornalismo esportivo, né? E agora também com o D14. Então, assim, o que você quer deixar de legado? Eu acho que essa pergunta vai te trazer para o D14, talvez, né? Sim. A D14 é uma paixão, a D14 é um sonho. Antes de falar de D14, eu preciso falar da Academia Competition, hoje o Competition Sports Club, que é como você para de jogar. Eu, graças a Deus, fui um jogador bem sucedido, pelo menos em nível nacional. Então eu tinha um bom salário, me casei, tinha meus filhos, e de um mês para o outro eu parei de jogar. Pinga zero na tua conta, então você tem um salário bastante generoso, pinga zero. Ok, parece que eu estou de férias. E no outro mês é zero, no outro mês é zero, aí dá um ano é zero, e aí você começa aquelas... E agora? Sabe, começa. Aí vem os anjos da minha vida que falaram para eu estudar. Thelma, Edivar, eu tinha um diploma. E assim, você precisa se despir, eu estou falando de mim, e eu tenho ex-atletas que até hoje eles não se despiram. Você precisa se despedir de toda a vaidade para bater na porta de uma academia e começar a ganhar o salário de professor. Foi isso que eu fiz. Por indicação, aquele lado interpessoal. Me indicaram a Academia Competition, fui lá, rapidamente vi o potencial. Eu sempre falo de algumas pessoas, eu cito nomes, a Flávia Brunoro, Carlos Couto, o Ricardo Vilar, a Tati Passi, são pessoas que me viram, lógico, depois de um tempo, um potencial de crescimento. Eu cheguei lá, eu dava aula para 6 alunos, hoje minha aula não tem menos que 30, 35 pessoas fazendo, numa academia que é à noite, todo dia, e eles viram o potencial e eles vão. E vai, Danilo, vai, e se eu fizer alguma coisa eles vão me segurar. Até hoje não me seguraram. Então, antes de D14, assim, eu tenho que falar que a Academia Competition me mostrou um potencial que eu não sabia que eu tinha, que era lidar com pessoas. E ali são adultos. Chegou uma hora que eu comecei a dar treino individual para atletas. Né? Tem moleque de 13, 14, treino individual. Começou um, mais um, mais um, mais um. E a Academia Competition, outros anjos que eu tenho, são pessoas sempre muito bem-sucedidas, que eu falo, como você faria isso? Por quê? Porque eu sou um recém-nascido no mundo corporativo. Eu pus a cabeça para fora com 39 e com 40 e fui fazer um negócio e fui enganado e... Os caras fazem assim. Um dia eu cheguei para um amigo meu, falei, puxa, eu tô com tanto aluno que eu não tenho mais espaço para... Não tenho tempo para dar... Abre uma academia, põe todo mundo junto. Simples. Mas assim, abre uma academia, põe todo mundo junto. Porque se você não der aula, o outro vai dar. E quem quer fazer não vai ficar, porque o Danilo não tem tempo. Vai procurar outro profissional. Aí eu abri a D14. E a D14, ela começou meio sem saber o que ela queria. É a formação... E eu fui para um lado que primeiro eu quero o caráter, eu quero a formação do indivíduo. Que eu acho que o meu legado, eu acho que talvez a fórmula, se você puder falar, pô, eu dou treino melhor que os... Ah, mas tá bom, os meus treinos eu não pego, eu invento, tá? Mas se você for no YouTube tem um monte de treino, um monte de gente pode aplicar. É esse caráter de educação. Se você for ver esse camp, e 95, 99% dessas pessoas que estão chegando aqui são meus alunos, você vai ver que eu não tenho um problema de educação. Não tenho. Disciplinar. A D14 ela não tem isso.
Ela tem 7 anos de operação. Eu nunca tive um problema disciplinar. Então, acho que esse é o legado. Estudem. Da Academia D14, mais de 20 já saíram dela direto para os Estados Unidos. Com alguma espécie de bolsa ou não, direto. Eles estão preparados para enfrentar aquilo. E não é só a quadra. Porque a quadra, para quem joga, acaba sendo fácil. É fácil, você faz isso todo dia, você acorda para fazer isso. Então, às vezes, eu começo a arremessar e acerto. Aí eu falo para eles, os pais sempre escutam também. Isso para mim é fácil. Fiz isso minha vida inteira, então está no automático. E hoje eu não tenho mais pressão. Além de tudo, hoje eu não tenho mais a pressão. Então, dificilmente eu vou errar. Eu fazia 300, 500 dessa, fora o que eu fazia no treino. E como profissional, você treina todo dia. Você treina, 6 vezes por semana em um jogo. Você faz a conta por ano quanto eu arremessava. Faz 300, quando eu estou bem 500, quando eu estou muito mal 150. É rapidinho, 10 minutinhos você faz, acabou. Então, para mim, acabou sendo uma coisa que vai no automático. E eu sempre tive esse relacionamento pessoal muito bom. Tanto é que quando eu fiquei velho, o jogador velho, você não quer muito, porque ele é um problema. Ele já não rende igual o jovem e a cabeça dele não deixa ele ver que ele não rende igual o jovem. Enquanto eu, velho, ajudava vestiário, pode pôr no meu lugar. Meu último técnico, o Vitor Benite, que hoje está na seleção, ele sabe disso. Coach, eu sou o titular, mas o Vitor está melhor que eu. Deixa ele, põe ele para jogar. Eu não, já vou na academia, já não tenho mais aquela vontade de ficar fazendo musculação. E eu sabia que eu não estava rendendo. E eu lembro que o Carlos Romano falou para mim, você é o titular, o caçamba é o segundo, o Vitor é o terceiro. De primeiro você não vai para segundo, o caçamba vai continuar o segundo. Eu não vou mudar essa, você é para terceiro. Ok. Eu não estava mais rendendo. E eu sabia que o time tinha que ganhar para ir bem. Não adianta, eu vou ficar ali titular, o menino, porque é menino, você não vai me tirar porque eu sou mais velho e já tenho nome. Põe o menino. E esse menino voou. E foi uma das minhas alegrias. Falei, eu já não quero mais nada aqui, tá? Eu já era supervisor do time também. Vou parar, vou virar para supervisor. Tá tudo certo para mim. Então foi muito bacana também essa transição que eu pensei que eu ia ter, pensei que ia ser mais fácil, acabou não sendo. Mas hoje eu olho para trás assim, eu tenho um baita orgulho, cara. Um baita orgulho. De quanto eu trabalhei, de quanto quando eu parei de jogar. Eu era um cara preguiçoso para acordar de manhã, eu já acordo 5 horas da manhã. Então, de quanto eu batalhei, quanto eu fui buscar. Você vai ver o número de pessoas, esses pais que estão aqui, é um orgulho para mim. E sempre a conversa com os pais, sempre a educação, sempre buscando escola. Hoje eu pedi para o menino boletim. Tem um menino que veio do Amazonas aqui. Ele chegou no hotel, estava no hotel, boletim. Abre aí que eu sei que você tem, eu tenho filho também, então tenho certeza, tá aí. Abriu, já escutou o que ele tinha que escutar. Então, se a mãe dele estiver vendo isso em algum momento no YouTube, sabe que no mês 7, alguém falou pro filho dela, abre aí agora. E é legal que eles abrem, eles não me questionam. Acho que eu consigo essa conversa com eles de uma forma tão leve que eles acabam me respondendo muito bem. E também porque eu tenho filho, né? Às vezes o pai não consegue falar aquilo que ele queria, o filho já ouve uma outra pessoa. E o filho, ele, durante um bom tempo aí, até te perguntei hoje aqui, né? Mas durante um bom tempo seguiu ainda os passos aí, né? Como foi para você essa questão de ver o seu filho iniciando no basquete? Como que é? Cara, você sabe que aí você fala uma coisa, eu dou muito valor à minha família. E eu sei que se não fosse eles, a minha esposa Maiara, eu fico emocionado, né? Minha esposa Maiara, o meu filho Diogo, você fala, ele seguiu os passos, ele segue. Ele não está aqui hoje porque ontem ele fez uma cirurgia de menisco. E ele continua seguindo. Ele chama Diogo, então a D14, eu falo, é sua. Vai ser dele. E eu tenho uma filha Carol e mais um filho Davi. E você vê, fico até emocionado quando eu falo deles, porque eu não preciso mais acordar às 5 da manhã para ir dar treino, mas eu faço por eles, cara. Eu não vivo na zona de conforto jamais. As pessoas falam, pô, tá frio, você tá de manga. Eu falo, sabe por quê? Eu saí de casa nesse frio, já saí fora da zona. Eu não vou vir aqui quentinho, senão eu vou ficar com preguiça na zona de conforto, vou chegar lá no treino fazendo assim. Não, já vim passando frio e parei o carro longe, para vir andando, já me esquentando e aquecer. Então, assim, eu tenho muito sangue no olho para fazer.
Eu sei o que cada um dessas crianças espera de mim, cada um, os pais esperam de mim. E eu sei que eu sou um exemplo. Então não me permito alguns erros. Alguns erros eu não posso ter. Porque esperam muito de mim. Todos eles que estão aqui. E vocês vão ver, é bastante gente. E aqui eu não tenho 1/3 do que é a minha academia. Vieram alguns. E esperam demais de mim. Realmente uma entrega, uma excelência, sempre uma palavra positiva. E isso eu procuro sempre deixar meus problemas fora. E assim, fui assim enquanto jogador. Então isso é muito da minha personalidade, sabe? Legal. Agora, penúltima pergunta. Na verdade é a última minha, né? Depois amanhã é o encerramento seu. Como você acha que a São Bernardo, enquanto cidade, como poder público, e aí eu não estou falando de política, não, eu digo enquanto cidade, a gente poderia até ser uma cidade geral, assim, uma cidade, mas é que a gente está falando de São Bernardo, né? Eu acho que São Bernardo te deu uma oportunidade de você encontrar o seu caminho, sim, né? Porém, chegou um momento que você voou, e tudo bem também. Mas o que você acha que São Bernardo, enquanto cidade, pode fazer para que mais histórias como a do Danilo Castro, como da Thelma Tavernari, como da Narcisa Amaro, da Vitor Lozini, da Monique Polis, do Paulo Moisés Shade, o que a cidade pode fazer enquanto cidade para fomentar o esporte e fazer mais histórias como essas serem contadas? Assim, eu sei que não é fácil, né, porque assim, eu sou um cara que eu leio muito e estudo muito. É muito simples chegar basquete nas escolas. Tá, mas aí você tem que envolver uma secretaria de educação, você tem hora a mais para o professor. Eu sei que chegar aqui e falar, pôr basquete na escola, mas eu acho que esse é o caminho. E sei que não é simples. Então não estou falando, só pôr, não é só. Mas nós temos que atacar a escola pública. É ali que está. Que São Bernardo, nós temos... É uma cidade que em extensão ela é muito grande. Hoje eu estava falando para o pessoal, a gente voltou do aeroporto, eu fui pegar o menino do Amazonas do aeroporto, a gente voltou pelo Rodoanel. Eu falei, aqui é São Bernardo. Ah, é grande? Eu falei, não, é mais, porque ele vai até Cubatão. É mesmo. De Cubatão até aquela fronteira com Santo André aqui do Montanhão, até a fronteira com São Paulo ali, com fronteira com Diadema. É enorme essa cidade. Então nós temos muita gente. Muita gente. Eu acho que você tem que atacar eles cedo, tá? E atacar ali onde eles estão mesmo, escola do estado do mundo. E aí você ter alguns núcleos onde quem se destaca você vai colocando. Então essa ideia, não é o Danilo que está tendo ela agora não, algumas pessoas já tiveram e eu sei o quão difícil é. Porque você põe na escola, fala, não é a Secretaria de Esporte, você tem que fazer para você pôr na escola e da educação. Mas quem paga aquele professor que vai ficar mais ali? Então a coisa não é simples, mas também na minha vida eu vou falar uma coisa. Gestores, o que é fácil para mim nunca teve graça. Nunca teve graça. Foi difícil eu conquistar minha esposa. Entendeu? Foi difícil jogar basquete. Então é difícil também a gente implementar algumas políticas públicas que eu sei que segurança, saúde e educação é prioridade. Segurança, saúde, educação. Depois tem que tampar buraco na rua, tem que pavimentar. Então eu sei que não é, mas nós temos que achar, tem que começar. Começa com algumas. Depois deu certo, vai ampliando, não deu certo, corrige aqui. Mas nós temos que atacar onde as crianças estão. E a escola, até para a retenção deles na escola, que a gente sabe que hoje tem evasão. Sabe que eles não gostam muito de educação física, hoje é celular. Né? Então você tem alguns... E eu não estou falando só de basquete, agora estou falando do esporte como um todo. No esporte como um todo, como educação, como fazer o indivíduo e aquele negócio de respeito, de tudo aquilo que quando eu dou palestra eu falo, você respeitar o que é maior, o que é menor, o japonês, o negro, o branco, o pequeno, a mulher, o homem, o esporte ele te dá tudo isso. E de uma forma que você não precisa gritar. Você vê que nos meus treinos não existe grito. Tem grito com ninguém. E eles seguem. Né? Você formando bons professores também, isso é muito importante. Legal. E aí, assim, teve alguma coisa que eu não perguntei e que você queria falar, que teve aquela questão da frustração e tal, mas tem mais alguma coisa que, de repente, você acha importante deixar registrado para esse filme? Ou uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que eventualmente vejam esse filme no futuro? Cara, a mensagem que eu deixaria assim... Nossa, quantas pessoas
tão para te pôr para baixo. Então, no meu momento de lesão, eu tive uma ascensão muito grande. Com 18 anos, eu estava jogando na Europa. Real Madrid, Europa. Real Madrid, União Soviética, Iugoslávia, o Petrovic, Sabonis. E quando eu machuquei, acredito que muitas pessoas, que legal, por que não? E muita gente tentou me pôr para baixo. Mas a força mental que eu tinha de eu vou voltar porque eu não quero voltar. E eu tive que voltar um pouco para casa da minha mãe, com a perna toda, quem vai cuidar de mim? Eu falo, não quero ficar aqui. Não aceito ficar aqui. Então, é você não deixar ninguém te pôr para baixo. Você tem que ter sangue no olho. Você não precisa ficar falando, a sua cabeça tem que trabalhar um lado mental. Eu costumo dizer que eu tenho um mental muito forte. E eu me orgulho muito disso. Eu sei que isso não... Talvez você nasce um pouco com isso, mas você vai desenvolvendo isso também. Você escuta muito, fechou o olho e vai. Segue, as pessoas estão falando. Então teve muita gente que tem piadas e coisas que eu lembro, até hoje. Mas eu voltei. E quando eu voltei, eu não fui lá falar, tá vendo? Simplesmente segui o meu caminho. Mas eu lembrava. E isso acabou me motivando. Entendeu? Eu falo, não vou, não aceito, não quero. Danilo, e se não desse certo? Tá tudo bem, em alguma coisa vai dar certo. Todo mundo é bom em alguma coisa, eu ia ter que descobrir outra coisa que é. Quando eu parei de jogar, eu não descobri que eu trabalhar com o público é uma coisa bacana? Aconteceu. Então, assim, a mensagem que eu dou é essa, cara, assim, sempre tenha um mental muito forte, respeite todo mundo, cumprimenta todo mundo. Você nunca sabe, eu já tive muitas vezes aqui, algumas vezes aqui, mas é legal você estar. E quando você está aqui, não esquece que você já esteve aqui, sabe? Esse tipo de mensagem que eu gostaria de passar para quem está assistindo. E para os jovens, por favor, estudem, jovens, estudem, jovens. Vocês não sabem o quanto é importante, que na época eu também não queria queria só jogar bola, mas eu tive pessoas que não me deixaram. E hoje foi o que me salvou, né? Obrigado, Danilo. Que é isso, cara. Legal. Eu vou até